Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de convidar para nós ler o Salmo 55, o primeiro, segundo e terceiro versículo, depois os dois últimos versículos do Salmo. É um dos salmos de Davi, que queixa da malícia dos seus amigos e persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor, é o título. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não esconda da minha súplica, atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lança sobre mim iniquidade e com furor me aborrece. Aleluia. Agora os dois últimos versículos diz assim: Lança teu cuidado sobre o Senhor, te susterá e nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão a metade dos seus dias, mas eu confiarei no Senhor. Davi estava sendo perseguido por quem? Pelos inimigos? Não, nós lemos o Salmo todo, não encontrar ele dizendo, não, se fosse um inimigo eu me esconderia dele, mas não, é homem, tu homem igual ao meu, quer dizer, homem igual a ele, que ia, ele diz daí, que ia com ele à casa de Deus. É o que Paulo diz. Paulo diz que ele era perseguido de todas as maneiras e tinha perigo entre os falsos irmãos. Paulo diz isso, está escrito na palavra de Deus. Davi estava passando momento, mas ele entrou para a oração. E ele fez uma oração com desespero. Ó Deus, não esconde, aleluia, da minha súplica. Ó Deus, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não esconda da minha súplica. E aí ele falou que eu estava ungindo. Porque o clamor do inimigo que estava contra ele estava lançando iniquidade sobre ele. E quem que era? Os amigos que se dizia amigo que ia com ele na casa de Deus. Mas quando oramos, a coisa muda. Davi sabia que a solução estava na oração. E ele fez aquela oração como desesperado e Deus atendeu. E quando nós oramos, Deus entra em ação. Jó orou pelos amigos, que na realidade eram três inimigos, que só vivia acusando ele de pecado. Mas chegou a vez de Deus tratar com eles, porque a Bíblia diz que o homem planta, ele colhe. Eles foi plantando, chegou a hora da colheita. Eles falavam que Jó não era justo e tal, que já se viu um homem justo passar o que Jó estava passando. E Deus estava ouvindo tudo e vendo. Aí agora Deus chegou para eles, ó, vocês vai a Jó e leva, aleluia, os cordeiros lá, e leva, que ele vai oferecer um holocausto. Vocês vão levar o sacrifício, ele vai oferecer um holocausto e eu vou aceitar. E ele orará por vós, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Eles eram loucos, está falando de Jó. Chegou a vez de Deus tratar, que quando mexe com o servo de Deus, Deus entra em ação. Aleluia. Agora foi a vez deles ter que, aleluia, humilhar diante daquele que eles acusaram. Acusou ele de pecado, agora teve que chegar lá para receber a oração dele. Como é que recebeu a oração de uma pessoa que estava em pecado? Como é que ia oferecer sacrifício a uma pessoa que estava em pecado, oferecer sacrifício por eles? Eles eram tão indignos que Deus não aceitava o sacrifício deles. É Jó quem tinha que oferecer o holocausto e orar por eles. Deus humilhou agora, aleluia. Os que exaltam, estavam exaltando sobre Jó, agora teve que humilhar. E o que estava sendo humilhado por eles agora foi exaltado, que orou por ele. Enquanto Jó estava orando, que Jó não guardava mágoa, Deus restaurou a sorte de Jó. Assim foi Davi. Davi estava orando, de repente Deus deu uma mensagem para ele. Lança teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá e nunca permitirá que o justo seja abalado. Está vendo, meus amados irmãos e irmãs, quando nós oramos, aleluia, como é que as coisas mudam? Davi estava naquele lamento, agora Davi já tinha um conselho de Deus. Deus usando a boca de Davi para mim e para você. Agora o Espírito Santo está falando comigo e com você através dessa palavra, não é com o povo lá e não é usando Davi, está usando a palavra agora, que é inspirada. Lança teu cuidado. Qual o problema que está acontecendo com você, minha amada irmã, meu amado irmão? Qual é os nossos problemas? Lança teu cuidado sobre o pastor, sobre o irmão, não, sobre o Senhor. E ele te susterá
e nunca permitirá que o justo seja abalado. Que coisa linda e maravilhosa. Mas isso é quando nós oramos. Quando ora, a coisa muda. Aleluia. Davi clamou, Deus respondeu. Agora Davi tinha uma palavra de ânimo, porque nós temos que ter palavra de ânimo. Agora Davi estava aqui, como Paulo diz, ajudando a levar a carga uns dos outros. Agora a carga dele já foi aliviada pela oração, ele já estava pronto para ajudar. Pronto para ajudar outros. Lança teu cuidado sobre o Senhor, te susterá. E só isso não, nunca permitirá que o justo seja abalado. Que maravilha! Mas tu, ó Deus, os fará descer o poço da perdição. Quem que Deus ia fazer? Os inimigos dele, que estavam acusando ele. Homens de sangue, derramador de sangue, homem fraudulento, não viverão a metade dos seus dias. Mas eu confiarei em ti. Quantas vezes que eu vejo pessoas que dizem que conhecem a Deus dizendo assim, ninguém morre antes do dia. Aqui diz que morre antes da metade dos dias. E eu citei essa palavra para um jovem, derramador de sangue. No dia anterior eu tinha derramado sangue de uma pessoa, a faca, até a pessoa já caiu morta. Mas era de menor, a polícia veio no dia, levou meia hora, ele estava de volta. E chegou no meu setor de comércio e eu comecei a falar para ele, ele não deu uma resposta, só ouviu. Foi a última mensagem que eu falei com ele. Eu falei com ele, perguntei a idade, ele me respondeu. Eu falei, se você não mudar de vida, não é eu não, é a palavra de Deus, tá? E ele baixou a cabeça e ficou ouvindo. Você não completa 18 anos. De repente chegou um outro irmão, ficou ouvindo. Até eu parei de falar, ele saiu, foi embora para a casa dele. O irmão falou, às vezes nós falamos isso, é um juízo de Deus, é a última palavra. E aquele irmão tinha experiência, falou, já falei para 2 que vivia derramando sangue e eles não deram atenção, morreram na mesma semana. Aquele rapaz morreu logo em seguida. Aquele adolescente, mas já tinha mandado muitos para o cemitério. Era derramador de sangue. Não viverão a metade dos seus dias. Isso quer dizer o quê? Se ele tinha que viver 50 anos, chega a 25. Se era para viver 40, não chega a 20. Não viverão a metade, não é que vai viver a metade, não viverão a metade dos seus dias. Mas Davi diz, mas eu com ti eu confiarei. Eita glória! Então os derramadores de sangue, os fraudulentos que vivem fraudando os outros, não viverão a metade dos seus dias. É assim que diz a palavra. Então como é que alguém vem dizer que ninguém morre antes do dia? Aqui diz que não chega nem a metade dos dias. É só fazer a coisa errada. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Medita nessa palavra. Lança teu cuidado, os seus problemas, tudo lança sobre o pastor, sobre o irmão, não. Lança sobre o Senhor. E ele te susterá e nunca permitirá que o justo seja abalado. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Medita nessa palavra em nome de Jesus. Um abraço.